Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 7 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E aqui, meus irmãos, neste capítulo, Paulo ele vai falar sobre a verdadeira conversão, o arrependimento que leva à vida e a alegria de ver irmãos caminhando na fé com firmeza. Amém? Mas antes, meus irmãos, de iniciarmos esse estudo, como eu sempre faço nos vídeos antes de iniciar o estudo, eu peço encarecidamente a cada um de vocês, meus irmãos, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E deem o seu like também. Porque fazendo isso, meus irmãos, cada vez mais o canal cresce e o YouTube ele vai recomendar para mais e mais pessoas interessadas na Palavra de Deus, e mais pessoas virão, através deste canal, conhecer a Palavra de Deus. Por isso, já deixou o seu like, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos? Ótimo! Vamos agora darmos início para esse capítulo de hoje, tá? E nesse primeiro versículo aqui, meus irmãos, no primeiro, nós vamos ver a santidade em resposta ao amor de Deus. Esse primeiro versículo aí, vamos ler aí. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E, temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Meus irmãos, nesse primeiro versículo aqui, Paulo, ele nos mostra que, como filhos de Deus, nós somos chamados, meus irmãos, a viver em santidade. Em santidade. Afastando-nos de tudo o que nos contamina. Afastando-nos de tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Nos afastando. Por isso que nós somos chamados a viver em santidade, meus irmãos. Sempre agradando a Deus. Sempre. Por isso que aqui aprendemos que a nossa verdadeira fé, ela exige, se nós temos uma fé em Jesus verdadeira, essa fé verdadeira, ela exige compromisso de vida limpa e santa diante de Deus. Diante de Deus. Olha isso. A fé verdadeira, ela exige isso. Compromisso de vida limpa e santa diante de Deus. A fé exige isso. Por isso, meus irmãos, que examine as suas atitudes. Como está a sua atitude hoje? Você está sendo mal? Você está sendo bom? Examine você. Cada um de vocês se examine, meus irmãos. E busquem crescer na santidade, meus irmãos. Busquem. Lembrando que a sua vida, ela deve refletir o amor de Deus. Lembrem-se disso, meus irmãos. Lembrem-se. Por isso que examinem as suas atitudes, os seus comportamentos diariamente. Tá certo, meus irmãos? Amém? Vamos agora continuarmos do versículo do 2 até o 4, onde vamos ver aqui o coração aberto de Paulo, nos versículos do 2 até o 4. Vamos ler aí. Dei um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Não digo isso para condenar vocês, pois, como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos, tanto para morrer como para viver. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Meus irmãos, nesse versículo aqui, do 2 até o 4, Paulo, ele abre o seu coração aos coríntios. Ele abre o seu coração, reafirmando o seu amor, a sua confiança e a sua alegria
por cada um deles. Paulo abre o coração aqui. Abre o coração. E o que aprendemos aqui nesses versículos? Aprendemos, meus irmãos, que a comunhão na fé, ela nos une como irmãos. Irmãos, mesmo nas tribulações, mesmo nas nossas dificuldades. A comunhão na fé, ela nos une como irmãos. Irmãos. Amém, meus irmãos? Por isso que para nossa realidade, ame com sinceridade os outros, os seus irmãos na comunidade, na igreja. Ame verdadeiramente e não fingidamente, não falsamente, mas sim verdadeiramente os irmãos na comunidade. E fortalecendo sempre os laços espirituais que unem a igreja. Que unem a igreja. Por isso, meus irmãos, amem com sinceridade uns aos outros. Amém? E agora, nesses próximos versículos aqui, do 5 ao 7, nós vamos ver aqui consolo no meio das tribulações. Dos versículos do 5 até o 7. Vamos ver aí. Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. Porém, Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele de que vocês o animaram. Ele contou que vocês estão com saudade de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isso, agora estou mais feliz ainda. Meus irmãos, nesses versículos aqui do 5 ao 7, Paulo, ele conta que mesmo em meio a lutas e angústias, ele foi consolado por Deus. Através de quem? Através da visita de Tito e da notícia da fidelidade dos coríntios. Por isso, meus irmãos, que aqui nesses versículos aprendemos que Deus, ele sempre envia e sempre enviará consolo no momento certo. Muitas vezes através de pessoas. Por isso, meus irmãos, que Deus, ele sempre irá nos consolar. Sempre. E para a nossa realidade hoje, esses versículos nos ensinam também que nós tenhamos que permitir que Deus, ele nos use para consolar e animar alguém que esteja sofrendo. Por isso, meus irmãos, permita-se ser usado por Deus para consolar e animar os outros irmãos que estão desanimados, que estão fracos na fé. Deixe Deus usar cada um de vocês para consolar esses irmãos. Amém? E agora, meus irmãos, nesses próximos versículos aqui, do 8 até o 11, nós vamos ver a tristeza segundo Deus. Nos versículos do 8 até o 11. Vamos ver aí, versículo 8 até o 11. Não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou tristes por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês, pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, que leva à salvação, e nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus, e vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado.
Em tudo isso, vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Meus irmãos, nesses penúltimos versículos aqui, Paulo, ele explica que a carta anterior causou tristeza aos coríntios. Ele explica isso, que a carta que ele escreveu, a 1 Coríntios, causou tristeza aos coríntios. Mas essa tristeza que essa carta que ele escreveu causou foi boa. Essa tristeza foi boa. Por quê? Porque essa tristeza levou eles ao arrependimento sincero, verdadeiro. E a tristeza, segundo Deus, gera vida. A tristeza, segundo Deus, gera vida. Enquanto a tristeza do mundo gera a morte. A morte. A tristeza, segundo Deus, gera vida. E a tristeza, segundo o mundo, gera morte. Por isso, meus irmãos, que aqui, nesses penúltimos versículos, aprendemos que o arrependimento verdadeiro, ele nasce de um coração tocado por Deus. E não apenas por remorso, não. Mas ele nasce de um coração tocado pelo nosso Criador. Por isso que quando você, meu irmão e minha irmã, pecar, se você pecou ou você vai pecar, não apenas se sinta mal por isso não, por você cair nesse pecado. Não apenas se sinta mal não, mas busque, meus irmãos, uma mudança real de vida diante do Senhor. Não viva nesse pecado. Mas quando você pecar, quando você pecou, caiu nesse pecado, não apenas se sinta mal por pecar não, mas busque uma mudança real na sua vida, uma transformação real diante do Senhor. Porque não podemos, meus irmãos, de maneira nenhuma, ficarmos nesse pecado. Amém? Porque o salário do pecado, lembrando, é a morte. É a morte. Amém? Agora, nesses últimos versículos aqui, vamos ver a alegria de Paulo, dos versículos do 12 até o 16. Vamos ver esses últimos versículos aí. Portanto, embora tivesse escrito aquela carta, eu não a escrevi por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, escrevi a carta para tornar claro a vocês que Deus sabe do grande cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que ficamos animados. Além do ânimo que recebemos, ficamos mais contentes ainda vendo a alegria de Tito, pois todos vocês o têm ajudado a sentir-se bem. Eu havia falado muito bem de vocês a ele, e vocês não me desapontaram. Temos sempre dito a verdade a vocês. Assim, também é verdadeiro o elogio que fizemos a Tito a respeito de vocês. E o amor dele por vocês cresce cada vez mais quando ele lembra como vocês todos estavam prontos para obedecer e como o receberam com humildade e respeito. Estou alegre por poder confiar completamente em vocês. Meus irmãos, para finalizar esse capítulo 7, Paulo aqui, nesses últimos versículos, se alegra profundamente ao ver a mudança dos coríntios. E a boa notícia também trazida por Tito, que também ficou animado com a fé deles. Ficou animado. Por isso que aqui nesses últimos versículos aqui, sobre a alegria de Paulo, aprendemos, meus irmãos, que o crescimento espiritual de um irmão, ele traz alegria e esperança a toda a comunidade. O crescimento, a conversão espiritual de um irmão traz alegria, meus irmãos, para cada um de nós, para todos os nossos irmãos, para a comunidade. A conversão de um pecador traz alegria. O crescimento desse nosso irmão traz alegria, traz esperança para todas as pessoas. Por isso, meus irmãos, que para nossa realidade
Sejamos motivos de alegria espiritual para os nossos líderes na comunidade, para os nossos irmãos na fé. Sejamos esse motivo de alegria espiritual, mostrando o quê? Frutos de arrependimento e de crescimento. Porque quando nós crescemos na fé, crescemos espiritualmente, nossos irmãos ao redor, na fé, eles se alegram. Eles se alegram. E todos, não é só um irmão específico não, mas todos ficaremos completamente alegres. Amém, meus irmãos? Por isso que, para finalizar esse capítulo 7 de segunda carta de São Paulo aos Coríntios, aprendemos hoje 5 lições, meus irmãos. 5. Primeira lição que aprendemos: que todos nós somos chamados à santidade em resposta ao amor de Deus. Primeiro ensinamento. Segundo, que a comunhão verdadeira, a comunhão sincera, ela fortalece a igreja. Segundo ensinamento. Terceiro ensinamento, que Deus, ele consola os abatidos no tempo certo, na hora certa. Terceiro ensinamento. Quarto ensinamento, que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento e salvação, e a tristeza do mundo gera a morte. Aprendemos isso hoje. E o último ensinamento, que a conversão dos irmãos traz alegria, traz esperança para toda a comunidade, para todos os irmãos. É a conversão desse nosso irmão e dessa nossa irmã que nos traz alegria, tanto a nós como a todos os nossos irmãos. Todos. Amém, meus irmãos? E antes de finalizarmos esse capítulo de hoje, esse estudo, como eu sempre faço, meus irmãos, em cada vídeo, antes de terminar o vídeo, eu peço encarecidamente, meus irmãos, a cada um de vocês, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E também deixem um like. Porque fazendo isso, como eu sempre falo, meus irmãos, o canal ele cresce cada vez mais com a sua inscrição, com o seu like, com a ativação do sininho, principalmente também com a ativação do sininho, para que vocês não percam os próximos vídeos que eu postar. E também, meus irmãos, vocês ajudam ao YouTube a recomendar esse meu canal para mais e mais irmãos, meus irmãos, que precisam voltar para Deus, e aqueles irmãos que não conhecem, venham por meio deste canal conhecer a palavra de Deus. Por isso que a sua inscrição, o seu like e a ativação do sininho é muito importante para o canal. Amém, meus irmãos? E compartilhe esse vídeo com algum parente, algum amigo que precisa ouvir hoje essa verdade de Jesus, essa palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês hoje e sempre, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para meditarmos mais um estudo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima. Até lá, meus irmãos.